Boa noite, meus irmãos, sobretudo aqueles que estão vindo pela primeira vez. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em toda a sua dimensão. Vamos fazer uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu Deus, dai-nos força, direcione sempre-nos ao propósito de bem servir. Que a espiritualidade que preparou tão bem esse ambiente, e não tenha dúvida, meus irmãos, que foi muito bem preparado, intua o nosso palestrante. Palestrante é uma palavra forte, mas a pessoa que veio trocar algumas ideias, fazer algumas reflexões essa noite. Que Jesus, com o seu manto, com o seu véu, vai em cada casa dos aqui presentes, reveste-a, promovendo uma redoma, onde a espiritualidade, sobretudo a espiritualidade obsessora, tem dificuldade de penetrar. Mas somos sabedores que compete-nos, através da utilização do livre-arbítrio, nós deixarmos essa espiritualidade nos influir. Muita luz, muita paz, e que Deus, e sobretudo Jesus, o administrador desse órgão, nos intua e nos direcione ao propósito de bem servir. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, antes de começarmos a falar dos tempos de transição, estava ali ouvindo a música e me lembrando de algo que a espiritualidade superior nos disse lá na minha terra, em Uberlândia, quando estávamos buscando ajuda. E sempre que eu me sentava e fazia conversa fraterna, os espíritos olhavam e falavam assim: filho, em que faixa você quer trabalhar hoje? Eu olhava, meu Deus, como assim faixa? Em que faixa de pensamento você quer trabalhar hoje, filho? Eu quero ajudar. Ótimo, filho, então vamos ajudar. E eu não entendia a pergunta que eles estavam me falando. Até que um dia, num sono danado, antes da reunião, uma prece, acredito que dormi, não orei, e meu corpo ficou ali, um desdobramento involuntário. Eles olharam e falaram assim: olha, filho, todo mundo aqui para trabalhar, em que faixa você quer trabalhar hoje? Eu observei um pouco mais acima, tinha outros espíritos. Eu falei assim: não, agora vocês me deixaram curioso. Tem espírito ajudando e tem espírito ajudando os que estão ajudando? Eles falam assim: filho, sempre foi assim. Só que, na verdade, cada uma das pessoas que vem aqui pedir ajuda, pede conforme a faixa de compreensão, conforme o estado emocional que estão, conforme a sua disposição de acreditar. E conforme essa disposição, nós temos como trazer o auxílio daqueles que são mais próximos e querem muito ajudar, ou o auxílio daqueles que são mais evoluídos e podem ajudar muito mais. Todos eles ajudam, todos eles estão aqui no mesmo campo, mas conforme o campo de percepção das pessoas, nem todos são capazes de receber porque não estão predispostos. E a nossa conversa hoje é exatamente sobre isso, sobre os tempos de transição e sobre a nossa predisposição ante cada um desses tempos. E novamente, para entendermos sobre essa questão da faixa, nós precisamos entender um conceito. O dicionário nos coloca a cultura como um conjunto de fatores da inteligência humana. Então, uma civilização, ela possui cultura a partir do momento que o campo de sua inteligência permite criar valores, criar rituais, criar algumas leis,
algumas capacidades de mudança ou de comportamento. Cada comportamento local representa uma cultura diferente. Cada comportamento tem a sua diversidade cultural. Cada local respeita essa diversidade. No planeta Terra, nós temos uma cultura geral. Esse planeta, ele vem se preparando para uma mudança cultural e que nós temos que chamar de revolução. Uma revolução cultural que fará com que o espírito mude o seu comportamento ou que consiga fazer com que alguns sejam, como poderíamos dizer, convidados a pensar em como conviver com essa nova cultura ou ir para um lugar onde eles possam exercer sua cultura ainda livremente durante mais alguns séculos, mas sem atrapalhar a revolução que chega. Então, o nosso planeta, chamado planeta de provas e expiações, antes um mundo primitivo, já passou por uma revolução anteriormente. E essa revolução, ela se dava no campo de sairmos do primitivismo, da ideia dos instintos, da ideia de como esses espíritos poderiam agora buscar a liberdade de agir, a liberdade de pensar, a liberdade de conseguir seus próprios pensamentos indiferentemente de quem esteja perto. Eles poderiam escolher. E para que eu possa escolher, eu tenho que ter o mínimo de inteligência, de capacidade. Saímos do campo do instintivo e fomos para o campo das sensações. Nesse campo das sensações vivemos até hoje. Vivemos a sensação de experimentar o amor maternal. Um amor lindo, maravilhoso, só para com o filho. Um amor que protege, um amor que ajuda, mas um amor egoísta. Porque se você chegar perto do meu filho, ai se você chegar perto do meu filho. Ai se você fizer o meu filho sofrer. O amor de mãe é o princípio do entendimento do que seria o sentimento chamado amor, mas ainda segundo o Evangelho, na lei de amor, nós ainda estamos um pouquinho mais intelectualizados e ainda corrompidos. E aí estamos no campo das sensações. Essas sensações precisam mudar e elas precisam se modificar gradualmente. E para que a gente possa modificar, o planeta tem que se modificar. Já aconteceu antes. Uma vez, espíritos de muita luz se reuniram e disseram: olha, o tempo do Cristo se aproxima. Para que o Cristo se aproxime novamente desse planeta, e ele havia se aproximado com a unidade dos espíritos puros uma única vez até então, que era o momento em que esse espírito ele chegou para toda essa comunidade e disse: olha, vamos criar o planeta Terra, vamos trazer vida a esse planeta. E a comunidade dos espíritos puros se reúne no Sol e, segundo o nosso amigo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, traz então o planeta Terra, e começam as experiências para gerar aqui as primeiras possibilidades de vida. E aí, ao chegarmos a entender a vida, alguns espíritos migram para ajudar aqueles espíritos primitivos que ali estavam. Migram de outros planetas, migram de outras áreas, migram e trazendo civilizações tremendamente inteligentes, escravizam aqueles que aqui estavam. E escravizam, lembrando: opa, agora existe o mal para essas pessoas? Por incrível que pareça, o mal era segundo uma visão. Segundo outra visão, aqueles espíritos primitivos que tiveram contato com essas civilizações muito avançadas puderam crescer em conhecimento, puderam avançar, puderam mudar suas concepções. Mas essa cultura tinha que mudar. E aí, um faraó, ele começou a pensar e falar: meu Deus, a ideia desses vários deuses tem que acabar. Eu preciso mostrar a ideia do monoteísmo, de um Deus soberanamente justo e bom, de um Deus que está além desses rituais.
O primeiro que tentou isso foi o faraó Akenaton, no Egito Antigo, e ele queria mostrar a ideia de Deus único, não conseguiu, e a primeira revolução espiritual estava marcada para o Egito, mas as pessoas não escolheram aquele momento. As pessoas não estavam prontas para o Cristo, elas não estavam prontas para a ideia de Deus único ainda. Elas precisavam de rituais, elas precisavam ficar presas à matéria. E o culto ao Amon-Ra venceu então Akenaton. E o seu filho Tutankhamon foi um dos mais conhecidos faraós, não porque era importante, mas porque ao se descobrir que seu túmulo estava cheio de tesouros. Então era Deus da materialidade que vencia ali ainda. Nesse momento, o que acontece? Surge a figura de alguém que estava preparado para mostrar a visão do Deus único, mas ele precisava afastar aquelas pessoas daquela cultura, da cultura ainda da adoração, da cultura da alienação, da cultura da subjugação em massa, da cultura da ignorância. Moisés então traz o seu povo para a liberdade, e então os faraós e os sacerdotes não podiam mais dominar aquele povo, mas vencer uma cultura não é simples. Moisés, ao se afastar por pouco tempo para fazer a tábua dos mandamentos, no momento em que volta, encontra o seu povo fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. Ele olha e fala assim: meu Deus, eu dei a essas pessoas a oportunidade de tentarem chegar e entenderem o conhecimento, de entenderem a ideia de Deus único. Elas não quiseram. O que eu preciso fazer? Eu preciso instaurar uma nova cultura. E por 40 anos, aquela civilização velha foi morrendo no deserto. Só a civilização nova teve condições de conhecer a terra prometida. Só a civilização que tinha uma atitude diferente, uma atitude que começava a nascer a partir não do vislumbrar os vários deuses, mas começaram a ser educados a partir da visão do Deus único. Esses espíritos já estavam prontos para receber uma visão diferente. E nesse momento, então, houve a primeira revolução cultural e espiritual. Por isso Moisés é chamado primeira revelação. E nessa primeira revelação, nós temos então uma mudança importante. As pessoas mudaram o seu condicionamento, mas ainda estavam ligadas ao dente por dente, olho por olho. Porque é o que Moisés precisou fazer nas leis civis para que as pessoas obedecessem. Só que o código de Hammurabi, a lei de Italião, já não podia mais vencer esse planeta. E se aproximava então o tempo do Cristo. Nesse momento do tempo do Cristo, nós não vamos contar a história do Cristo, porque essa vocês conhecem muito bem, e não é o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo é falar dos tempos de revolução, e nesses tempos de revolução nós precisamos contar algumas pequenas histórias. Mas para isso, vamos entender, na hora que o Cristo chega com a comunidade dos Espíritos puros, o Cristo convida a humanidade a mudar. Ele convida a fazermos duas coisas. E ele olha e fala o seguinte: para de ficar preocupado com esse tanto de lei. Vamos para a simplicidade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ama a Deus sobre todas as coisas. Para de ficar gritando com Deus. Deus não é surdo, não. Ora para Ele de todo o teu amor, de toda a tua glória, de todo o teu entendimento. Tranca no teu quarto. Observa os sinais. Tenta sentir Deus na sua consciência íntima e transforma-te. Ama Ele. Porque Ele não é esse Deus que castiga. Ele não é esse Deus punitivo que todos tentam conhecer. Não. É um Pai amoroso, mas é um Pai que permite que você faça as suas escolhas. O problema é que no momento em que nós fazemos as nossas escolhas, nós não estamos dispostos a colher as consequências dessas escolhas. Nós queremos que as escolhas sejam feitas e que a gente passe desapercebido. Olha, eu fiz a escolha, mas essa coisa de ser cobrado por ela, não posso ser cobrado, não. Mas não é Deus que nos cobra, é a nossa consciência íntima. E essa consciência, ela precisa expandir-se. Então,
A sociedade ela foi crescendo nos tempos do Cristo, e durante mais de 1000 anos, o Cristo deu tempo para o cristianismo primitivo se instaurar no coração dos homens, antes de libertar novamente os espíritos das trevas, que eram extremamente inteligentes, mas que não podiam ainda estar em contato, senão corromperiam o cristianismo em sua raiz. Eis que então esses espíritos voltam e começam a perverter a ideia. Olha, vamos dar outras importâncias. Vamos mostrar que o poder divino é dos reis. Vamos mostrar que as pessoas têm que venerar a tudo, têm que pagar para poder ir para o céu. Vamos mostrar visões diferentes. E as pessoas começaram a criar novas culturas. Culturas às vezes de raiva, cultura da ideia de um Deus punitivo, de um Deus mau, de um Deus egoísta. E algumas pessoas acreditaram nessa visão. Por acreditarem nessa visão, ficaram atribulados. Tão atribulados que ao longo das reencarnações acreditaram na ideia de que o tempo ele tem que ser aproveitado ao máximo, mas não para os nossos semelhantes, não para ouvir o nosso amigo, mas o tempo tem que ser aproveitado para trabalhar. E eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar intensamente, eu tenho que trabalhar para quê? Para que meu filho possa ter condição que eu não tive, para que a minha família possa ter tudo aquilo que eu não tive. E o que você não teve? Será que o que te fez falta foi o carro do ano? Será que o que te fez falta realmente foi aquela casa maravilhosa com piscina? Ou uma historinha que eu vi esses dias para trás, de uma criança que chegou com seu pai e falou assim: pai, vamos brincar comigo? Não, filho, o papai agora está muito ocupado. Mas pai, o senhor acabou de chegar do serviço. Não, filho, mas eu tenho que pôr o trabalho em dia e tal. O pai já está no jornal, mudando de canal. Pai, mas vem brincar comigo, pai. Filho, ó, não me amola agora, o papai está cansado. Pai, mas vem brincar comigo, né? O menino ficou quieto e se recolheu. No outro dia, a criança ávida pela atenção do pai chega de novo, fala: pai, eu quero brincar com o senhor hoje você tem tempo para mim? Não, filho, hoje o papai não tem tempo de novo. Mas no dia anterior o pai tinha refletido: poxa, eu não estou tendo tempo com meu filho, ele me pediu com tanto carinho. Pai, vamos brincar comigo só um pouquinho, filho, ó, eu não tenho tempo hoje. Amanhã a gente brinca. E esse amanhã durou alguns meses. Até que um dia o menino chegou para o pai, olhou e falou assim: pai, o senhor está trabalhando tanto, quanto é que o senhor ganha? Menino, sai daqui, por que você tem que ficar perguntando quanto é que eu ganho? Quanto é que o senhor ganha para hora? Vai, você está de castigo. Mas pai, eu só queria saber, está de castigo. A esposa, amorosa, chega para o pai e olha e fala assim: eu não estou te entendendo. A sua vida inteira você quis trabalhar para dar a essa criança tudo que você acha que ela merecia. E a única coisa que ela está te pedindo é um pouquinho de tempo. E você está trabalhando o tempo todo para não dar o que ela merecia. O pai, pensativo, foi lá em cima e falou assim: filho, papai quer te pedir desculpa. Ah, pai, não tem problema não. O menino viu que o pai estava meio tranquilo, falou assim: pai, quanto é que o senhor ganha por hora? O pai já pensou em revidar de novo, mas acalmou e falou assim: filho, papai ganha R$30 por hora. O menino pensou, pai, o senhor me empresta R$2? Está aqui, filho. Pai, tem aqui R$30 da minha poupança. Senhor, tem 1 hora. Será que o senhor pode brincar comigo agora? Eu estou te pagando. Essa é a ideia do tempo que a gente não consegue aproveitar. Essa é a ideia da atitude que falta à humanidade para a gente poder entender o que é real e o que é essencial numa família. Qual é a visão que se tem de um tempo de transição? É a visão daquele que precisa mudar alguma coisa na sua cultura. Nós estamos numa cultura que não temos tempo para as pessoas, não temos tempo de nos comunicarmos, não temos tempo de nos abraçarmos, não temos tempo de olhar nos olhos um do outro, não temos tempo de sorrir. Temos tempo apenas para trabalhar,
às vezes disseminar o mal, às vezes falar mal do nosso trabalho, que tanto nos irrita, mas que a gente vive em função dele, escravizado por ele. Essa mudança de atitude, ela foi vista por alguém que é o motivo da nossa história. Alguém que vai mostrar o caminho de como é seguir num planeta em transição e qual é a nossa salvação. Primeiro eu gostaria de avisar que Jesus já tinha falado isso. E no capítulo em que ele, Mateus, fala das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Então quem vai ficar nesse planeta no tempo de transição, não há dúvida, aquele que tem o seu coração manso. E o que é ter mansitude de coração? O que é ter o coração aliviado? O que é ter o coração tranquilo? É o não reagir diante das dificuldades? É o abaixar a cabeça e permitir que as dores cheguem e falar assim: eu sou resignado, amor. Será que é isso que o Cristo espera de nós? Não, meus amigos, não é isso. Mas eu quero lembrá-los uma coisa que talvez muitos de vocês não se lembrem. No plano espiritual, antes da encarnação de todos nós, ficávamos aos milhares, sentados à beira de árvores muito frondosas, chamadas sicômoros. Essas árvores, no plano espiritual, eram reuniões de espíritos destinados a trabalhar pela doutrina. Espíritos que falharam demais, espíritos que erraram muito, espíritos que estavam implorando uma oportunidade para vir e falar assim: olha, deixa eu fazer diferente dessa vez, deixa eu entender um pouquinho da doutrina, deixa eu entender um pouquinho sobre como mudar meu coração, deixa eu tentar encontrar razões para viver essa ideia da felicidade. E debaixo dessas árvores vinha um Senhor sempre a nos dar muita esperança. E ele olhava e falava: no momento certo, meus amigos, vocês se reunirão como pequenas famílias disseminadas por esse planeta, disseminadas por esse país chamado Brasil, e terão a função de espalhar a alegria na humanidade. Um único sorriso, a vontade de escutar, de ouvir, e vocês serão convidados a essa transformação anterior. E essa transformação precisava ser feita. Mas como que ela precisava ser feita? Do mesmo jeito que esse Senhor, que nos levou debaixo da árvore, fez 2000 anos voltando no tempo. E aí tinha um senhor muito rico, de pequena estatura, extremamente ligado aos bens materiais, publicano, que gostava de coletar impostos de todos, inclusive não era muito bom com as suas finanças para com o próximo. Ele era duro, ele era rígido, e ele tomava um pouco além daquilo que lhe devia. Mas esse publicano era infeliz. Ele não conseguia encontrar a felicidade em lugar nenhum. Um dia, ele ouviu falar daquele que havia planejado o planeta e que havia planejado aquele momento das pessoas entenderem a revolução que precisavam fazer em seus corações. Esse ser sabia que o Jesus de Nazaré iria passar naquele lugar, e ele fala: meu Deus, como é que eu vou ver esse Cristo? A multidão vai estar toda lá e eu não vou conseguir enxergá-lo. Eu preciso ver Jesus. E o pessoal: olha, Jesus está passando. E Zaqueu olhava para um lado, olhava para o outro e encontrou um sicômoro, uma árvore frondosa, grandiosa, uma árvore bonita. E ele subiu nessa árvore para ver Jesus. A atitude dele em subir na árvore para ver o Cristo demonstrava algo que às vezes a gente não demonstra numa sala de passe: a vontade de mudar, a vontade de acreditar que aquela energia vai nos tomar o coração e vai mudar nossos pensamentos. A fé, a alegria
simplesmente de chegar ali e ver, olha, que grau que eu estou chegando, que grau de energias que eu estou recebendo. Esse nosso amigo não pensou em nada disso, ele pensou, eu quero ver Jesus. Subiu a árvore e ficou esperando. Quando o Cristo se depara diante dele. E olha, Zaqueu, desce logo daí, Zaqueu. Eu vou ficar na tua casa. E Zaqueu, mais que maravilhado, olhava aquilo e falava assim, meu Deus, Jesus vai ficar na minha casa. E preparou tudo com o maior amor e o maior carinho para Jesus. Os discípulos nesse momento, mas ele é rico. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só esclarecendo, agulha não é agulha de costurar, não. A agulha era como chamava aquela passagem, que usava para se dar vacinas ou para passar bem fininho o gado que ali estava. Então, de repente, eles falavam, meu Deus, Jesus está dando moral para o rico. Ah, Jesus ficou doido. Jesus pirou. E o Cristo recebeu com um grande sorriso o convite de Zaqueu. Foi à casa de Zaqueu e disse que estaria com ele. Zaqueu, nesse momento de tamanha alegria, falou assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Agora, não é para amanhã não, agora. E se eu tiver que recompensar todos aqueles que eu prejudiquei um dia, eu vou dar 2, 3 vezes mais do que eu prejudiquei. E Jesus disse, bendito seja Zaqueu, pois essa casa hoje atingiu a salvação. Jesus não estava vendo promessas vãs. Jesus não estava vendo palavras. Jesus estava encontrando o coração de um homem que simplesmente teve, em um momento, a atitude que nós somos convidados a ter. A atitude do trabalhador da última hora. A atitude daquele que tem coragem de olhar nos olhos das pessoas e falar assim, meu Deus, eu estou disposto a mudar. Então eu vou modificar meu coração e eu vou modificar meu coração agora. Os discípulos, ainda não entendendo, olharam para Jesus e Jesus disse, as atitudes que as pessoas têm, meus amigos, elas vão modificar cada um. O rico tem dificuldade de alcançar o reino dos céus porque ele não consegue se desprender, mas não foi isso que vocês viram aqui. Vocês viram uma pessoa completamente disposta ao desprendimento. E aí, o motivo então maior da nossa conversa. Atitude é o que vai fazer com que a gente fique nesse planeta e encontre um planeta diferente. Não um planeta de provas e expiações, mas um planeta cheio de esperança, de mudança, um planeta que já está esvaziando o seu lado espiritual, tirando aqueles espíritos que não querem mais ficar aqui, dando a eles uma oportunidade de outro lugar. O ambiente espiritual se modifica primeiro. Aqueles espíritos que tanto nos perseguiam, eles terão um lugar ao sol. Num planeta diferente, usando toda a sua inteligência. Mas, cuidado, podemos ir juntos. Basta desencarnarmos com as mesmas atitudes. Basta desencarnarmos achando que tudo está resolvido. Tiraram os espíritos ruins de mim, agora eu estou livre. E não é assim que funciona. Tiraram, às vezes, as influências, mas essas influências elas vão perdurar ainda por um bom tempo, porque o planeta está passando por uma transição. Limpar o plano espiritual não é fácil. Imaginem que gastamos 10.000 gerações para termos 1 bilhão de pessoas nesse planeta. Como o planeta está passando por uma prova de expiação e está precisando regenerar, fala assim, vamos dar uma oportunidade para essa galera reencarnar. Em 2 gerações nós passamos de 1 bilhão para 7 bilhões de habitantes. Em 2 gerações. 10.000 gerações para chegarmos a 1 bilhão de habitantes. 2 gerações de 1 bilhão para 7. Quer uma ideia melhor do que seria a última oportunidade nesse planeta? E o convite é apenas um.
Não queremos que vocês trabalhem na vinha o dia inteiro, não. Vocês estavam doidinhos para arrumar um trabalho? Trabalhem agora. Sejam os trabalhadores da última hora. E sabe como? Transformando-se em discípulos do Cristo. E aquele nosso amigo que estava lá, em cima da árvore, veio como um discípulo. Segundo a nossa amiga Amélia Rodrigues, em sua psicografia, ela conta a história de um senhor que veio ao planeta e, muito alegre em servir o Cristo e conhecer a doutrina espírita, se transformou em médico. Mas ele era um médico diferente. Ele não pensava em ganhar dinheiro hora nenhuma. Tanto é que chegou um momento no seu consultório, ele estava fazendo uma consulta com um senhor, e o senhor falou assim: quanto eu te devo? Ele falou assim: aquilo que o senhor achar que é de merecimento. O senhor botou no envelope uma quantia lá, ele não viu o que tinha, e chegou e aproximou-se a outra senhora. A outra senhora: olha, doutor, eu estou muito enferma. E aí o doutor medicou e falou assim: olha, para você melhorar você precisa desse medicamento. Doutor, eu não tenho condições. Eu não dou conta de comprar nenhum desses medicamentos. Eu não sei o que vou fazer. Esse nosso amigo olhou para o alto, sorriu, entregou um envelope para a mulher e falou assim: olha, aqui a senhora tem exatamente o que a senhora vai precisar para a sua cura. A mulher saiu. Pouco tempo depois ela voltou preocupada: doutor, mas o senhor me entregou um envelope que tinha R$1. E era dinheiro demais naquela época. Era muito dinheiro. Ele falou assim: eu te entreguei aquilo exatamente que você estava precisando para comprar todos os seus medicamentos. Vai melhor, ele não está me fazendo falta agora. Pouco tempo depois, de tanto fazer isso, ele ficou duro. Ele já tinha entregado aliança de casamento para um, ele já tinha entregado para outro, e a única coisa que ele tinha era boa vontade e fé. Um dia chega um senhor para ele e pede, fala assim: irmão, eu estou desempregado, eu não sei o que vou fazer, eu estou em prantos aqui, eu não sei como vai ser a minha vida, por favor, me dá uma luz. Bezerra olhou nos bolsos, olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para o céu e pediu para Maria. E olhou para o Senhor e disse: o senhor acredita em Jesus? Acredito, sim, Senhor. O senhor acredita em Maria Santíssima? Acredito, sim, Senhor. Pois, então, em nome de Maria Santíssima, recebe a única coisa que eu posso te dar nesse momento. E dê um abraço gostoso nesse nosso amor. Um abraço muito afetuoso. Saiu de lá em prantos porque não podia ajudar. Ele não sabia o que fazer, ele não tinha mais o que fazer. Na outra semana, dando a palestra da Federação Espírita Brasileira, ele encontra um senhor um pouco mais arrumado. Ele fala assim: doutor Bezerra, eu queria conversar com o senhor um pouco. Eu sou aquele homem que o senhor abraçou semana passada, e eu queria dizer que o seu abraço me salvou. Eu cheguei em casa tão renovado que eu abracei toda a minha família. E ao abraçá-la, todos oramos juntos e agradecemos a Maria Santíssima. No outro dia, ao acordar, eu estava renovado e revigorado. Lembrei de um senhor que podia me ajudar e ele me deu emprego imediatamente. Eu estou trabalhando e eu estou bem. E eu gostaria que o senhor soubesse que o senhor é culpado disso. Como sempre, ele é negado, porque jamais ele aceitaria a ideia de que ele fez isso sozinho, porque sempre se acreditava inspirado. Esse é o patrono dessa casa. Esse é Bezerra de Menezes. Esse é aquele que foi homenageado por esse lar para receber, então, mais uma casa em que ele vem e com carinho observa cada pessoa aqui. Suas vibrações nos atingem a todo momento. E é por isso que eu fiz a mesma pergunta. Em tempos de transição, qual é a disposição de cada um de vocês? Os pensamentos de Bezerra estão nessa casa fluindo a todos os minutos, mas atingi-lo não é fácil. Porque para que eu possa entrar em sintonia com os pensamentos dele, eu devo parar de achar que eu sofro.
Eu devo me recolher em prece, elevar os pensamentos ao mais alto e entender a misericórdia divina e entender que eu não estou sozinho. Entender que eu posso fazer determinadas transformações e que essas transformações estão ao meu alcance. Ser manso e praticar a caridade, e aí, segundo São Paulo, ou segundo nosso amigo Paulo de Tarso, é ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem caridade eu nada serei. E o que é a caridade, meus amigos? Senão a vontade e a atitude de se colocar disposto a. Estou disposto a abrir mão do meu orgulho e ouvir o meu irmão em pranto. Estou disposto a abrir mão um pouquinho do meu tempo e sentar com o meu filho e conversar. Estou disposto a olhar para aquele irmão lá fora sem ser um bandido e olhar para ele com um olhar de amizade, mesmo às vezes não tendo coragem de aproximar, mas sorrindo e mostrando a ele que aos poucos eu vou vencer essa barreira. Assim como na casa que frequentávamos em Uberlândia, havia um tratamento com moradores de rua, com 300 moradores de rua mensalmente, desculpa. E um dia nós estávamos recolhendo esses moradores e aquela fila de moradores de rua para dar passe era muito difícil, porque eles vinham ainda no estado deplorável, eles tomavam banho na casa, mas eles vinham e tomavam passe ainda sem tomar banho. Então o quarto em que a gente dava passe ficava fedendo, mas muito. E aquela fila enorme, a gente tinha que abrir logo para poder passar. De repente um senhor olha e fala assim: olha, eu precisava conversar com vocês agora, acabou o passo. Eu precisava falar com vocês agora. Vocês podem me ouvir? Eu olhei para aquela fila quilométrica lá atrás, fechamos a porta e falei assim: pode falar, meu irmão. Fazer o quê? Ele olhou e falou assim: não, eu precisava disso e eu preciso que vocês entendam. Eu era um homem abastado. Eu era do diretor de uma multinacional. Eu andava com carro importado para lá e para cá. Me orgulhava de ser alguém extremamente importante. E quando chegava um morador de rua perto de mim, eu simplesmente o bania. Eu simplesmente enxutava. Inclusive já paguei gente para fazer isso. Como que alguém que é morador de rua ousa estar diante da minha presença? Então ele merece apanhar. Eu já paguei para bater. Quando um dia aconteceu isso por uma última vez, eu fui no shopping e estava pedindo para um rapaz engraxar o meu sapato quando um senhor me pediu ajuda. Eu o enxotei, ele pegou no meu braço, olhou nos meus olhos e disse: sua vida vai mudar a partir de hoje e nunca mais ela será a mesma. Eu não sei se aquilo ficou na minha cabeça, não sei se aquilo ficou na minha mente, mas eu nunca mais fui o mesmo. Me envolvi no campo das drogas. Saía para as gandaias com os meus amigos, esqueci da minha família, perdi o meu emprego. Pedi minha posição, minha família me enxotou. Em pouquíssimo tempo eu fui parar na rua, fui estuprado, peguei AIDS. E hoje eu estou aqui porque no mês passado eu cheguei nessa casa para me despedir. Eu estava com fome demais para me suicidar. E eu queria então cometer suicídio. Então eu vim me alimentar. Mas na hora que eu vim me alimentar, um baixinho que estava lá na porta me deu um abraço. E ele me recebeu com tanto carinho, o mesmo carinho que eu não tive durante 3 anos. Eu não tive mais coragem. A partir daquele dia eu liguei para o único amigo que ainda me restava, e ele me deu um emprego numa gráfica, e eu estou disposto a recomeçar a minha vida, e eu vim aqui agradecer. Eu vim agradecer a todos vocês pela alegria de estar vivo, e eu prometo que eu vou lutar e vou viver com amor a essa vida miserável que eu fiz por merecer. Mas eu vou viver todos os dias tentando me renovar. A postura de atitude que somos convidados hoje é a postura da coragem, de sermos mansos, de buscarmos em nosso coração o verdadeiro motivo para servirmos. Como eu precisava terminar de uma maneira em que eu homenageasse alguém que também me recebeu muito bem nessa casa, com um sorriso no coração, eu precisava falar de uma poesia.
E um grande amigo espiritual escreveu essa poesia falando do mentor dessa casa. Dos sicômoros se agiganta pequeno ser, em busca de consolo, harmonia e paz, esperando passar o mestre e ver, estampado em seu rosto, felicidade costumais. Segue Zaqueu com o seu ousado plano, com o coração aflito e esperançoso, tentando vislumbrar naquele humano uma razão de existência que lhe desse gosto. Tamanha alegria em sua alma nasceu quando Cristo chegou e disse: Zaqueu, vem logo, a tua casa me hospedar, pois é contigo que preciso estar. O impulso do pequenino foi de puro amor, sua vida ali se transformou. Sumiu a mágoa, acabou a chaga e veio a luz, pois o malvado rico virou discípulo daquele Jesus. De rico abastado e pupilo honrado, ao longo do tempo e da reencarnação, curando o aflito e devolvendo esperança aos pobres em conflito, remetendo a lembrança, lá estava o publicano, agora doutor, médico dos pobres, discípulo do amor. Que alegria, ao plano da luz voltar e saber que na sua tarefa cumprida com primazia, mostrando-nos que o caminho da caridade é a luz que nos devolve a alegria. Bezerra convida-nos agora a atitude de subir na árvore da vida útil e novos talentos dividir, sendo os trabalhadores da última hora. Então vamos, sem demora, com ele ao Cristo servir. Todos estávamos naquele sicômoro, meus amigos, e ao voltar do plano espiritual, Bezerra viu uma coisa: um monte de gente gritando, e ao abrir a janela, um pátio lotado de pessoas. Ele perguntou: o que é isso? Bezerra, esses foram os espíritos que você ajudou enquanto vivo, e eles vieram todos te agradecer. E ele chorou e disse: mas por que são tão poucos que eu consegui ajudar? Esse é o espírito que ganhou a chance de ir para um outro planeta, e por amor a nós ainda está aqui, esperando que a gente tenha uma atitude baseada na sua, não às vezes com tanta coragem, mas com uma coragem de mudar uma cultura. Mudemos a cultura do orgulho e do egoísmo e passemos a cultivar a cultura da paciência, da alegria, da mansidão. Obrigado pela paciência. Até uma outra oportunidade. Senhores e senhoras, estamos transmitindo aqui diretamente de Palmas, centro do país, e é um dos poucos, ou talvez aqui na capital, um dos únicos centros que ainda trabalham com a parte ciência, a parte científica, ou seja, a comunicação espiritual. Então, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, e sobretudo você que está do outro lado do Atlântico, os 100 soldados do país, está assim, o nosso centro, ele tem a sessão normal e 30 minutos antes da sessão tem a psicografia. Médios do centro psicografa 3, 4 ou 5 mensagens. Vou ler uma mensagem, a vossa irmã vai ler posteriormente a seguinte. E a mensagem psicografada nessa noite, justamente para vocês, e sobretudo você que está longe do Brasil e tem essa oportunidade de ouvir. Palmas, 10 de junho de 2013. Querida filha Maria Auxiliadora, que Jesus te proteja. Aqui quem te passa uma mensagem é sua mãe, Maria Efigênia Gomes. Filha, quero que saiba que estou muito bem mesmo. Hoje eu sei o quanto tão importante são as religiões. Servem para nos ensinar a sermos melhores, unirmos nós a Deus. Por isso, filha, não jogue longe ou não fique longe dela. Seja qual você escolher, seja qual a religião você escolher, será sempre respeitosa para todos os olhares e sempre te une a Deus. Filha, agradeço por todas as orações que tem feito, são sempre bem-vindas e nos auxiliam e permanece no caminho do bem. Um grande beijo, sua mãe que tanto te ama e ama verdadeiramente muito, Maria Efigênia Gomes. Então daí, meus irmãos, esse
é um centro que, além dos passos magnéticos, a água fluidificada, a Consolação trabalha também com a parte científica, ou seja, a comunicação com os espíritos. Nossa. Então, meus irmãos, assim como Zaqueu foi instado a descer da árvore, para de uma certa forma receber Jesus em sua casa mais tarde, foi a prédica da noite. Esse descer da árvore, nós devemos descer do orgulho, tirar a desídia, a vaidade, o egoísmo, trabalhar esses sentimentos. E sobretudo nós, que temos a convicção de que teremos várias existências. Nós não somos humanos, nós estamos temporariamente humanos, pois na verdade somos espírito. E é tão pouco tempo, esses 70, 80, 90 anos que vamos passar aqui diante da eternidade, então precisamos trabalhar mais o espírito. Deus, Jesus, toda a espiritualidade nos conduz a sermos melhores do que ontem e com certeza amanhã sermos melhores do que hoje, porque esta é a máxima: evoluir, evoluir, evoluir. Que Deus nos ajude, que assim seja.